Os governadores americanos também são de maioria republicana. Se ele não tomar cuidado e ele ficar com esse MAGA, os republicanos que não são trumpistas vão querer sair da base do governo Trump. A gente já teve, inclusive, isso acontecendo no Senado semana passada. A gente teve 4 senadores republicanos que largaram a base republicana e votaram junto com os democratas. Eles criaram uma lei, na verdade, foi criada uma lei que vetava que os americanos pudessem criar essa política de emergência frente ao Canadá. Uhum. Porque o Trump taxou o Canadá, né? Ele aprovou, não, o Senado foi lá e votou favorável a não taxar os canadenses. Isso vai ser cancelado pela Câmara, vai ser vetado pelo Trump, mas não é essa a questão. A questão é que é muito simbólico. A gente já tem uma base republicana abandonando o governo Trump, porque o Trump não é republicano, o Trump é trumpista. E isso está trazendo prejuízos econômicos para os Estados Unidos. Assim, é muito contraditório em todas as ações, as medidas do governo Trump. E sabe o que é bizarro também, uma coisa interessante? Pô, trouxe a fábrica lá da China para os Estados Unidos. Sabe qual é o risco que corre? Não empregar absolutamente ninguém, porque tem fábrica na China que funciona sem funcionários. É só robô, só tem máquina. Então, qual é o emprego que perdeu? Qual é o emprego que vai ganhar, na verdade, numa situação como essa? E é realmente só máquina que tem fábrica lá na China que fica tudo escuro. É um galpão gigantesco, apaga todas as luzes, porque o robô não precisa da luz para poder fazer o trabalho dele. Tá bom, leva toda essa estrutura lá para os Estados Unidos. Qual é o emprego que vai ganhar aí? Talvez uns 3, 4 programadores, alguma coisa do tipo, que não faz parte desse eleitorado que votou nele com esse saudosismo dessa época aí de ouro dos Estados Unidos. E tem outro ponto interessante, porque assim, a gente... um risco em toda a discussão é o reducionismo. A gente vai ali nos raciocínios e tal, o que é mais simples, a gente vai lá e fala as verdades, o que é comum. Só que tem algo interessante para a guerra, para a geopolítica, que é como é que são feitos equipamentos militares em tempo de guerra. Por exemplo, Grã-Bretanha, está lá rolando a Segunda Guerra Mundial. O que está rolando agora na Rússia. Vai. Onde que são feitos esses equipamentos militares? Essa produtividade, essa produção maior, são as mesmas fábricas que já vinham produzindo ou fábricas que faziam calçados, faziam roupas, elas são convertidas em fábricas bélicas. É isso que acontece em guerras grandes, em guerras de grande volume. Então, tem esse ponto também aí a favor do Trump, né, que a gente precisa dar crédito. Ele colocar um parque fabril maior pode contemplá-lo, pode colocar numa situação mais vantajosa ao estourar de verdade uma terceira guerra mundial. Porque ele vai conseguir, ele vai ter muito mais maquinário agora para converter. Peraí, para tudo aí. Eu tava só brincando, eu não queria fazer boné, eu não queria fazer nada. Vamos fazer mísseis aqui. E aí fica mais fácil para ele fazer. Tomara que não, né? Começar a estourar uns mísseis aí vai ser uma merda pra todo mundo. A lógica deles é diferente da nossa, Total, né? assim, os caras eles lidam como, além de lidar como a polícia do mundo, eles ainda decidem se vão para um lugar ou se não vão, baseado no que eles querem e pronto. Pois né? deu 8 horas da noite. O que será que o Putin faz da vida? O que o Putin faz da vida às 8 horas da noite? Ele não liga o YouTube e bota no Flow, isso dá certeza. Então ele não fica lá de boa aqui, ele deve ficar com umas maluquices lá, o que eu vou fazer, né? E tem tempo. Porque ele, hoje é Geórgia, amanhã é Ucrânia. A gente começou aqui Ucrânia, 10 anos depois a gente continua. Então a lógica dos caras é totalmente diferente. A gente fica conversando aqui na superficialidade, a gente não sabe o que está rolando. Nem em relação às tecnologias militares também. Tem muita coisa. Eu acredito muito que o que existe de fronteira de tecnologia, a gente simplesmente não conhece. Inclusive, boa parte do que a gente acreditou, sei lá, no passado, que eram os extraterrestres, eram eventualmente testes militares que estavam rolando, e até aconteceu recentemente, né? O governo americano reconheceu, isso daí que vocês viram, na verdade, não eram extraterrestres. Eram testes militares que a gente estava fazendo. Voltando pro lance da guerra comercial, dá pra gente chamar isso que tá rolando agora de desglobalização? Por parte do governo Trump, sim. Mas eu acho que o tiro vai sair pela culatra no outro sentido. Porque esse papo de governos mais nacionalistas, isso é uma pauta muito ocidental de alguns países ocidentais. Não existe esse tema em Índia, em China, em Rússia, em Sudeste Asiático. E hoje, se a gente pegar o centro da economia global, não é mais o Oceano Atlântico, é o Oceano Pacífico, são os países asiáticos. Então, na minha concepção, a tendência é que isso pode gerar prejuízos para os Estados Unidos em longo prazo, porque está perdendo alianças geopolíticas, mas uma desglobalização mundial, talvez não. Talvez acelere até no sentido contrário. Para os países perceberem, por exemplo, que depender de um único país... E é uma crítica até ao Brasil, por exemplo. O Brasil, hoje, é muito dependente dos chineses.
mas os chineses são nossos aliados. Até amanhã. Vou imaginar, por exemplo, a China tem uma grande produção industrial. Ela não vai conseguir, por exemplo, mais colocar vários dos seus produtos no mercado americano. Vai ter um excedente de produto. Isso vai começar a ser espalhado pelo mundo, eventualmente até entrando no Brasil. Produtos chineses mais baratos podem obrigar ou prejudicar as nossas produções industriais. Talvez o Brasil seja obrigado a adotar sobretaxas a produtos chineses. E se o Xi Jinping não gostar dessa medida do Brasil? Hoje, quase 1/3 de toda a nossa exportação é para a China. Percebe que isso coloca o Brasil na mão dos chineses também? Então, talvez o mundo perceba que depender muito de um único país, seja dos Estados Unidos, seja dos chineses, até aprofunde relações comerciais.